Olá pessoal, eu sou o professor Igor Mangaraviti, aluno da turma 5 do mestrado do ProF da UFES. Estou aqui para mostrar para vocês meu mapa conceitual, que é a atividade final do primeiro semestre, com as problemáticas da educação física. Vamos lá. Primeira semana, a gente tratou sobre o abandono do trabalho docente através do texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e renovação pedagógica do professor Fernando Jaime Gonzalez. Através desse texto e as atividades, a gente discutiu também um pouco sobre esses 3 tipos de atuação docente presentes nas escolas, né, as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais são as de trabalhar sempre o mesmo conteúdo. O abandono do trabalho docente é aquele professor que é o famoso rola-bola, que é aquele que abandona a mesma aula, deixa os alunos fazerem o que quiser, como quiserem. E as práticas inovadoras é trazer novos recursos, novas atividades, novos conteúdos para esses alunos. Os desafios da atuação docente são muitos, né? Dentre eles, a transformação da área, que tem a questão do discurso renovador, né? Essa transformação que houve acabou deixando os professores um pouco sem chão. As críticas ao esporte, que nessa transformação teve foi visto como uma afronta à identidade dos professores da época, somente na década de 80. A cultura escolar é outra questão que é desafiadora para os profissionais, que é saber qual é o conhecimento do contexto escolar sobre educação física, a funcionalidade do abandono escolar, aquele professor que quebra o galho da escola sempre que tem aluno de aula vaga, aquele professor que deixa a turma na quadra para poder fazer um quebra-galho na escola. Isso daí, infelizmente, acaba que na cultura escolar já está inserido. Para a escola, esse professor é um excelente, que é o caracterizado pelo abandono do trabalho escolar. E a hierarquia de saberes, principalmente no Fundamental 1 e na educação infantil, em que os professores de sala de aula não entendem que a gente também trabalha a questão de conteúdos, trabalha são saberes diferentes dos professores de sala de aula. Não que não aconteça no ensino fundamental 2 e no fundamental 1. Temos também a questão das condições de trabalho, que o professor de educação física tem pouquíssimo tempo de planejamento, trabalha com muitas turmas, poucas aulas, a remuneração é péssima, isso aí é uma reclamação no modo geral. A infraestrutura e o material dos professores não é um padrão, não há um padrão nisso aí, infelizmente. Existem escolas que têm muitas condições, outras que não têm nenhuma. A formação continuada, que é defasada. A quantidade de alunos em sala também, que é um problema geral, mas também compromete muito as aulas dos professores de educação física. Aí a gente já passa para o segundo tema, que foi a relação entre a teoria e prática, que a gente fez a leitura da professora Soraya Darido, que foi relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre fazer na educação física escolar, que abordou a questão do duplo caráter, o saber fazer e o saber sobre fazer, que a gente entende aí que mesmo sendo o saber fazer, a gente trabalha a dimensão procedimental. Infelizmente é uma maneira muito tradicional de se trabalhar esse saber fazer, mas não quer dizer que a gente deixe de trabalhar ele. A gente pode estar sim trabalhando o saber fazer nas aulas, e o saber sobre fazer, que aborda essas 3 dimensões que acabaram se aumentando com a BNCC de 2016. Foi para experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário, que dá uma dimensão maior, né? Quando a gente vai planejar, se a gente passar a pensar que isso tudo pode estar sendo abordado dentro das nossas aulas, né, como foco, a gente tem uma dimensão maior de abordagem em nossas aulas.
Na terceira semana, a gente abordou os temas, o tema aspectos gerais e legais da educação física escolar, educação física como componente curricular, e a gente fez a leitura do texto, educação física como componente curricular na educação básica, aspectos legais, das professoras Fernanda Moreto e Soraya Darido. Nele a gente conhecer um pouco da mudança, né, das leis da educação física, que foi sofrendo no decorrer dos anos, a lei 4024 de 61, que tornou a educação física obrigatória do primário ao ensino médio. Já em 71 houve uma reforma educacional e o artigo 7º da lei 5.692 tornou a educação física facultativa para alunos que tivessem com algumas condições. Já na frente, pouco mais à frente, o decreto número 69.450 limitou a educação física a um fazer prático. Lá em 96, a lei 9.394, através da nova LDB, derruba o decreto anterior, esse 69.450. O parágrafo 3º do artigo 26 da LDB, número 9.394, de 96, integra a educação física como componente curricular ainda facultativa noturno. Em 2001, há uma alteração no texto, no artigo 26 do parágrafo 3º, trazendo a inclusão do termo obrigatório à frente da expressão do componente curricular. Só que existem muitas contradições, existe uma má interpretação que continuou lá em 2003 também, com a Lei 10.793, com aulas no contraturno, com péssimas triagens nas dispensas, né? Os alunos que são dispensados entregam um atestado médico e, infelizmente, a escola não faz uma triagem desse atestado médico, né? Não entende o motivo real pelo qual o aluno está se ausentando e ele deixa de participar. Às vezes é só uma ausência física na participação por alguns dias e ele acaba se ausentando. E isso compromete a questão das avaliações dos alunos nesse período. E foram as contradições que a gente teve no decorrer dos anos e ainda vão permanecendo na nossa disciplina. É uma luta que nós estamos tendo ainda. A indisciplina e o afastamento, que foi a quarta semana, foi um tema muito interessante, que a gente fez a leitura do texto O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas aulas de Educação Física Escolar. A gente entendeu, são 3 tipos de afastamento, né? Os que não comparecem às aulas, os que que vão à aula, mas não gostam de se envolver, e a questão da indisciplina dos alunos, que tem sido muito recorrente, e algumas coisas que a gente pode trabalhar, alguns assuntos que a gente pode trabalhar dentro dessas motivações, que pode motivar o aluno, né? No caso, está desmotivando o aluno, a repetição desses conteúdos, o insucesso nas atividades, o julgamento dos colegas, isso muitas vezes por aquele trabalho tradicional lá na frente, das práticas tradicionais, que acaba trabalhando as mesmas atividades em todos os anos, do ensino fundamental 2 e ensino médio, então nem se fala. Eles pegam as 4 modalidades e se trabalha a mesma coisa nesses 4 anos. Realmente, o aluno que vai passar a ter um insucesso logo no início vai ser julgado pelos colegas, essa repetição acaba desmotivando os alunos. Como superar isso? Em parceria com a família, óbvio, não pode faltar, um trabalho didático-pedagógico consistente. Tem que ser pensado um trabalho didático-pedagógico consistente, óbvio, professor e corpo docente da escola, trabalhando oportunidades equitativas nas suas aulas, contemplando diferentes dimensões do conhecimento, ali como a gente já falou ali atrás, uma abordagem um pouco mais ampla das dimensões de conhecimento, a gente consegue trabalhar mais questões diferentes dos alunos. E também trabalhando uma tematização diversificada.
além de uma aprendizagem cooperativa, onde o aluno pode interagir, o aluno deve interagir participando integralmente das atividades propostas. Na quinta semana, a gente trabalhou as dificuldades relacionadas ao ensino de esportes, onde lemos o texto Inquietações do Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar. Ele começa falando sobre o modelo esportivista, onde também trata no texto que a partir de 64 o esporte acaba sendo o objetivo de um corpo forte, e ele também passa a ser sinônimo de educação física. Então, educação física e esporte está sempre muito relacionada desde 64 por conta desse modelo esportivista. Aquele esporte que é o excludente, o esporte com o propósito de encontrar talentos, que existe até hoje em dia, infelizmente, somente isso nas aulas. O esporte que preconiza, que dá prioridade à qualidade dos gestos técnicos, ao rendimento, ao valor, valorizando o melhor nas práticas, que exclui, que traz insucesso, julgamento dos colegas. E, óbvio, a metodologia do trabalho com o Quarteto Fantástico, né? Todos nós conhecemos como o futsal, voleibol, handebol e basquete. Hoje podemos até colocar o atletismo formando o Quinteto Fantástico. Infelizmente, esse esporte antigo que tem trazido grande distanciamento dos alunos no decorrer dos anos. Mas no mesmo texto a gente entende, lê lá que o professor coloca um pouco do propósito da educação física escolar nesse trabalho com o esporte. A educação física escolar deve trabalhar o esporte de forma um pouco mais lúdica, ensinar sobre o fazer o esporte, que é ensinar os porquês, trazer reflexões novas, trazer novos assuntos que estão na mídia, assuntos que estão atuais para esse aluno, além de conhecer e experimentar a diversidade de práticas corporais criadas. Eles criarem através do esporte. Como assim? O esporte, nesse texto, o professor subdivide ele, né, em dois temas, o esporte na e o esporte da escola. No esporte da escola, na escola, ele é imutável, que exclui apenas aplicações dos códigos e regulamentos. É pegar aquele esporte oficial e botar dentro da escola, e o aluno que sabe bem, o que não sabe, amém. Acaba passando pela exclusão, se ele não souber, se ele não conhecer. O objetivo ali é fazer com que ele aprenda. Se ele não conseguir aprender, ele acaba sendo excluído. E o esporte da escola, que muda, que é adaptável, que é moldado de acordo com as necessidades, de maneira a incluir os alunos com um pouco mais de dificuldade, para que ele possa ter um mínimo de vivência sobre aquela prática esportiva. Na sexta semana, nós discutimos sobre as questões de gênero na educação física escolar, lendo o texto Educação Física Escolar e a questão de gênero do professor Osmar Moreira de Souza Júnior. Nesse texto, apesar de ampla discussão, foi bem objetivo. A gente abre o texto, abre a leitura sobre um debate que até pouco tempo atrás era muito incomum de se fazer. Aulas juntas ou separadas por sexo. Até pouco tempo atrás as aulas eram separadas, os professores preferiam separar por conta da maneira tradicional de se trabalhar, práticas tradicionais, visando a questão da qualidade dos gestos técnicos, não se preocupando de se há ou não a exclusão regular, recorrente nas nossas aulas. E dentro do texto a gente entende que há uma diversidade que nós podemos conversar, mas não devemos priorizar nas nossas aulas, né? Mas é legal, é um debate, é uma parte reflexiva interessante da gente entender a diversidade do que é a orientação sexual, o sexo e o gênero, a gente trazer esses debates para dentro de sala de aula, até porque a gente não vai diferi-los. Há a inclusão de todos, independente da orientação, do sexo ou do gênero. O aluno tem seus direitos, um deles
é que ele possa praticar independente da sua orientação. E reflexões importantes que a gente pode trazer sobre esses temas dentro da sala é a questão da diversidade entre os corpos que nós temos, que é a questão de desconstruir preconceitos de gênero, que a gente já tem historicamente, às vezes ligado muito à religião, muito à parte histórica da nossa família. Se a gente não abrir essa discussão, os alunos talvez nunca terão esse pensamento reflexivo sobre esse assunto. A equidade de gênero ela é determinante nessas aulas, não deve haver essa exclusão por conta de gênero ou sexo dentro da participação das aulas. Por isso, as aulas elas devem ser pensadas e adaptadas para a inclusão. Deve haver um ambiente respeitoso nas suas aulas, né, trazendo essas reflexões sobre as diversidades do gênero, até a própria diversidade dos nossos corpos de gêneros iguais, ou de sexos iguais, ou de orientações sexuais iguais. É interessante trazer também reflexões sobre a construção histórica cultural para cada corpo, né? O menino, ele já é instruído desde novo, ele já é libertado para brincar na rua desde novo. A menina, os primeiros brinquedos que ela recebe são brinquedos de donas de casa, né? Ou uma boneca para fingir que é a mãe, que é a babá, ou um fogãozinho para brincar de cozinheira. O menino já ganha uma bola, uma pipa para poder brincar ao ar livre. Isso dá uma liberdade, um acervo motor maior para ele, e realmente há essa exclusão por questões de gênero por conta da liberdade, por conta do acervo motor do menino, na maioria das vezes, ser muito mais trabalhado de forma natural na sua vida, no seu desenvolvimento. Aí, na última semana, nossa oitava semana, nós tivemos a leitura do texto de um capítulo do livro da Pedagogia do Oprimido. O capítulo é a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade, do professor Paulo Freire, conhecidíssimo Paulo Freire, onde nós conhecemos sobre temas geradores e situações limites, situação ou situações limites que podem ser superadas por nós dentro da escola, junto com a comunidade escolar e com os alunos, de forma a trabalhar junto da comunidade escolar e também com os alunos. De preferência, isso é até um estímulo que o Paulo Freire nos faz, é trabalhar a questão do protagonismo com o aluno dentro da escola, dar autonomia para ele. Por isso a questão da prática da liberdade, onde o aluno constrói junto com a comunidade escolar uma escola mais inclusiva, mais participativa e mais cooperativa. Bom, é isso. Esse é o mapa conceitual que eu montei de acordo com os temas desse semestre. Espero que tenham gostado. Valeu, um abraço.